somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus, dependentes do amor de Deus sobre nós. Precisamos ser perdoados, alcançar esse perdão, porque sem o perdão a gente vai travando. É como uma engrenagem que vai perdendo a graxa, ela vai rangendo e ela vai ficando devagar. O perdão é isso na nossa vida, é essa graxa que faz com que a gente não pare, que a gente continue esse movimento. E, infelizmente, toda essa frustração com homens, todas as experiências com o sistema religioso, tem travado muitas pessoas quanto à Igreja de Cristo. Mas eu quero te dizer nessa noite, a Igreja de Cristo não errou contigo. A Igreja de Cristo não te abandonou. A proposta sempre foi ser igreja. E a gente consegue ser igreja quando Cristo é o cabeça, quando Ele é a pedra angular, quando Ele é o motivo pelo qual nos reunimos. Diante de todos esses desafios e essa agitação que a igreja ela tem, nós nunca podemos deixar de mencionar o nome que é sobre todo nome e é o motivo maior pelo qual estamos fazendo tudo isso. É o motivo maior pelo qual o meu corpo dói da cabeça ao pé. É o motivo maior pelo qual você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo, a sua oração. É o motivo pelo qual essas paredes foram levantadas, esse altar foi feito. E o nome dele se chama por Jesus. E esse é o nome que precisa ser mencionado em todos os cultos, reuniões, obra, movimentação, mutirão. A gente tem por hábito sempre estar orando antes de começar, consultando o dono da obra. Essa obra já mudou algumas vezes, em meio à construção. Às vezes você vai me ver meio autista. Eu fico olhando para o nada assim, como o Senhor ministra ao meu coração durante os cultos, sabe? Eu olho, eu já vi aqui, eu já estava olhando para ali, eu falei, meu Deus, a gente precisa de uma solução quanto a algumas coisas. Existem coisas que não são tão simples de fazer, tipo, vou subir uma parede. Não é assim, irmão. Você vai descascar que já existe, tem que achar a coluna, verificar a cinta. É porque tudo, para aqueles que não conhecem, acham que é tudo muito simples. Bota tijolo ali em cima e quando você subir a segunda fiada, ele cai. Então, não é tão simples assim. Mas a gente também tem entendido que cada um tem uma medida e nem todos são construtores. Isso a Bíblia já vai revelar. E nessa medida, o corpo ele se alinha e a igreja de Cristo floresce. O Senhor tem falado muito isso ao meu coração. A igreja de Cristo, ela nasceu no coração de Cristo, no coração de Deus, para florescer diante do mundo. Então, que você nunca perca o desejo e o amor, a paixão por essa igreja que chama pelo nome dele, que é muito maior que bandeira Prisco, que é muito maior que qualquer denominação. Ela nessa hora está espalhada pelo planeta. Ela nessa hora está reunida em todos os continentes. Nessa hora nós estamos clamando e fazendo menção do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é digno de ser mencionado por nossa vida todos os dias, o nome que deve habitar em nossas orações. Eu quero nortear algumas coisas sobre essa igreja, porque falar de obra, falar de coisas que estão em desenvolvimento, é sempre lembrar de fundamentos. Sabe, irmãos, dentro do corpo e dentro de tudo que a gente faz aqui, um dos papéis principais do meu chamado e da minha vida aqui, enquanto eu estiver aqui, é sempre trabalhar fundamento. É sempre trabalhar aquilo que vai estruturar a sua vida para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele vai ser feito na vida orgânica da igreja. Esse atritar das pedras já é um desenvolvimento. Essa coisa de cada um na sua... Eu fico vendo, eu sou maravilhado com a igreja vai tomando ordem. Para você ter uma ideia, a gente tem... Eu não lembro a última vez que eu reuni os obreiros dessa casa. Eu não lembro. Lena está aí, é líder deles, está todos os obreiros aí. Eu acho que foi ano passado, se foi. E os irmãos começam a se movimentar debaixo de um coração, debaixo de um desejo de ver as coisas no lugar, e eles vão começando a colocar as coisas no lugar. Eu acredito nessa vida orgânica da igreja. Eu tenho ensinado aqui, as pessoas às vezes nunca tinham ouvido falar isso, mas deixa eu te falar, a igreja tem uma voz. A igreja de Cristo tem uma voz.
Bom seria se todo pastor ou todo líder se dedicasse a ouvir a voz da igreja e deixasse essa igreja viver conforme Deus. Nós chegamos a um tempo do cristianismo que se já não atrapalha, ajuda. Se não atrapalha, já ajuda. Porque o Senhor tem total interesse em sua igreja. O Senhor tem total interesse, por exemplo, de trazer de volta os irmãos que estão em crise alérgica, em curar as crianças que estão em crise alérgica. E por que eu falo isso? Porque talvez a cura esteja no empenho e na dedicação minha e sua. Talvez a cura esteja na dedicação do corpo para operacionalizar as mudanças o quanto antes, para que esses irmãos genuínos, amados, possam de novo cultuar ao Senhor sem essas crises. Eu falava, por exemplo, acho que domingo passado, quantos testemunhos de milagre de cura nós já tivemos? E esses testemunhos não manteve a nossa fé fundamentada. Agora imagine você com uma enfermidade no seu corpo e você servindo ao Senhor 20, 30 anos com aquela enfermidade, ministrando cura em pessoas, sendo que carregam uma enfermidade. Eu citei alguns homens na Bíblia que fizeram isso, que não paralisaram diante das suas dificuldades. E hoje eu quero falar dessa igreja, essa igreja de Cristo que está sobre a terra. Uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, que está sendo preparada para governar ao lado de Cristo. E essa igreja tem fundamentos inabaláveis. Essa igreja não pode ser movimentada fora desses fundamentos. E nesse momento em que a gente começa a dar uma esticada para aquelas coisas que são aparentes, eu volto de novo no fundamento. Eu tenho 2 livros de cabeceira que de tempo em tempo o Senhor me faz ler de novo. O primeiro foi meu pastor que me deu, um velhinho já, primeira edição, parece que já tem 3 ou 4 edições, se chama Celebrando a Disciplina. Numa geração indisciplinada na sua vida com Deus, eu preciso ler esse livro de tempo em tempo. Porque quem trabalha com fundamento não trabalha com qualquer medida. Precisa ser exato. Porque uma medida errada no fundamento da construção joga todo o teto para baixo. Quem esteve aqui quinta-feira, um pouco antes do culto, viu como foi o arrancar dessa coluna. Primeiro nós cortamos ela. E essa coluna ela é muito emblemática, porque muitos chegaram para mim e falaram que não tinha jeito. E eu entro em crise, porque assim, tudo que eu peço ao Senhor, que eu não seja obstinado na minha vontade. Mas em um dos cultos normais nossos, lá dentro, eu olhei para ela e Deus falou para mim, derruba. Algumas coisas eu não fico jogando no jornal o que Deus me fala. Eu só preciso obedecer. E eu aprendi também com o meu velho pastor que obedecer pela metade é desobedecer por inteiro. Não se obedece direção de Deus pela metade, fragmentada ou parcialmente. Ele é o rei, amém? E o rei, quando libera um decreto, ele tem que ser cumprido. E eu entrei em crise, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai tirar essa coluna? As pessoas que têm mais experiência com ferro dizem que é impossível. E quando estava tudo preparado, falou, paramos de trabalhar, já era 7 e pouca da noite, ia começar o culto. Vamos tirar essa coluna amanhã. Eu falei, vamos tirar amanhã, mas eu preciso cortar ela hoje. Né, cara? Aí a gente subiu lá. Anderson teve o privilégio de cortar essa coluna. Depois, Everton teve o privilégio de quebrar ela. Foi feito por parte, irmão. Quando a gente cortou essa coluna, o telhado todo fez aquela sanfonada assim, e pum. Sabe? Aquela coisa assim, tensionando. Né? Aqueles que estavam me assistindo, alguns ficaram olhando para a minha cara. Parece que eu mudei de cor 3 vezes. Eu olhando para a coluna, o Anderson cortando a coluna, mastigando o disco, eu falei, Senhor, ela já está cedendo. Quando ele acabou o último corte no vergalhão, ela tensionou e travou. Aí Anderson tirou onda, pendurou, fez barra.
Falei, agora tu faz. Então, todos esses momentos são importantes para entender por que aquela coluna foi colocada, por que aquela que não existia foi colocada, por que uma lá na frente, por que toda essa estrutura está sendo traçada, talvez para tirar uma coluna. Trabalhar com fundação é isso, e Cristo não ia fundamentar uma igreja para ser derrotada na terra. Cristo não ia fundamentar aquela que ia representar Ele diante do mundo caído, diante da criação, para que hoje Ele perdesse a mão, para que simplesmente hoje alguém chegasse na internet e dissesse, a igreja de Jesus está perdida. Eu quero repreender isso no seu coração. Você não é fruto do que você lê na internet. Eu queria te orientar algo, seja mais criterioso. A igreja de Cristo não se perdeu. Ela é gloriosa, porque ela está fundamentada. E tudo aquilo que é fundamentado em Cristo não se perde ao com o tempo. Porque Cristo não faz coisas passageiras e momentâneas. Ele faz coisas eternas. Ele faz tudo aquilo que tem peso de eternidade. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, a partir do verso 17. Vamos nessa noite honrar o nome de Jesus falando da igreja dele. A igreja que muitos escolheram virar a cara ou virar a vida ou ignorar. A igreja de Cristo que é edificada e fundamentada, que permanece dos séculos e séculos e vai permanecer para sempre, porque é ela que vai governar ao lado de Jesus. Efésios 2, a partir do verso 17, vai dizer assim: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre esses dois fundamentos apostólicos e proféticos que muitos de nós somos equivocados no entendimento. Nós estamos lendo Efésios 2, amém? Efésios é uma carta encaminhada a uma igreja específica, amém? A igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela vai ser pastoreada por um jovem chamado Timóteo. Quem lembra disso? Amém? Então, se em alguns livros da Bíblia a cronologia humana não pode ser usada, porque são livros que não vêm numa ordem cronológica que temos, numa carta paulina inteira, não se escreve uma carta sem ordem. Por exemplo, você não pode começar a carta com o final dela. Estão me entendendo? Eu já ensinei aqui durante muito tempo que todo texto tem uma intenção. Antes de se apurar no que está escrito, você precisa alcançar a intenção do autor. Todo texto tem uma intenção. Todo, sem exceção. Tudo que rege o universo diante de um Deus que é intencional tem intenção. Se você vive uma vida por viver, ou sem propósito, ou algo sem uma intenção estabelecida, você está equivocado, porque até o não fazer é intencional. Até o recolher a mão tem intenção. Então, nossa vida, a gente começa a discernir que tudo é intencional. Tudo é movido por uma intenção. Eu não estou aqui dizendo se é mal ou boa, mas tudo tem uma intenção. E a carta tem uma intenção, edificar a igreja de Efésios. E a gente está lendo Efésios 2. Mas quem lembra onde Paulo vai nortear sobre serviço ministerial? Quem lembra em qual capítulo da carta está? Efésios 4, amém? Então, numa ordem de entendimento de ensino à igreja, vem primeiro o capítulo 2, para depois vir o...
Então, Paulo não está ensinando a igreja de Efésios quanto a serviço ministerial. Ele está falando sobre o fundamento da igreja. Quantos estão aqui comigo? E o primeiro fundamento que ele cita é o fundamento apostólico. O fundamento apostólico, a apostolicidade da igreja é a propriedade que conserva, através dos tempos, dos séculos, a identidade dos ensinos de Jesus recebido pelos apóstolos. Houve um concílio no 4º século após Cristo, o concílio de Nicéia. E ali havia uma grande preocupação no coração daqueles religiosos, daqueles cristãos. Era, de alguma forma, regimentar uma doutrina que mantesse a fé cristã. Porque muitas heresias estavam sendo inseridas no meio da reunião da igreja, no meio dos santos. Heresias para tornar o evangelho mais fácil. Heresias para tornar a fé cristã mais acessível. E a gente nem vê isso hoje. Tipo assim, eu não tenho que me converter à Bíblia, eu tenho que escolher os textos da Bíblia que respaldam a minha forma de viver. Quantos estão me entendendo aqui? Esse é o dilema de hoje. Eu preciso seguir um evangelho, eu preciso estar numa igreja que pregue aquilo que eu quero ouvir, e não a palavra da verdade. E nisso nós vamos inserindo heresias, porque nós começamos a montar um quebra-cabeça com um evangelho que eu desejo, e não com um evangelho liberado por Cristo. Estão aqui comigo? Então existia essa preocupação, e nesse concílio de Nicéia vão fundamentar 3 máximas da igreja de Cristo. 3 máximas, e você precisa sair com isso hoje gravado no seu coração. E nunca mais você vai entrar em crise quanto à igreja de Cristo, ainda que você tenha crise com sistemas humanos. Por exemplo, quando nós recebemos membros novos nessa igreja, nós temos a humildade de apresentar a eles uma igreja imperfeita. Uma igreja que comunitariamente ainda precisa desenvolver e se aperfeiçoar. Porque a igreja de Cristo, a gente entende que ela está acima dos nossos erros e das nossas falhas. Por que ela está acima? Porque ela é fundamentada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E isso não tem a ver com os nossos erros. Isso não tem a ver com a nossa conduta, ou falta de ética, ou moral, ou testemunhal, como eu tenho ensinado. Isso tem a ver com a natureza da igreja, a essência, que não pode ser abalável com o passar dos anos. Por isso, chegamos até aqui falando de Cristo. E só chegamos até aqui 2022 anos depois, porque existiam homens sérios que não negociaram a fé cristã, que não negociaram os ensinos dos apóstolos, aqueles que caminharam com Cristo, e que foi multiplicando o saber de Cristo, o entendimento daquilo que Deus desejava para a sua igreja. Quantos estão aqui comigo? Eu preciso da sua atenção, vou tentar resumir o máximo. 3 bases, um tripé de fé foi determinado sobre a igreja de Cristo. Escute isso. A igreja é única. Não existe uma igreja aqui, uma na esquina, uma outra na estrada. A igreja de Cristo é só uma. Estão comigo aqui? Então, você pode, por exemplo, encontrar outro irmão de outra denominação, de outro entendimento litúrgico e eclesiástico e chamar ele de igreja. Porque ainda que eles tenham costumes diferentes, ainda que eles tenham liturgias diferentes, eles fazem parte da mesma igreja. Uma das determinações do concílio de Nicéia foi que a igreja de Cristo é uma só. Combatendo a heresia de que existia uma igreja em Jerusalém, existia uma igreja em Corinto, existia uma igreja na Galácia, existia uma igreja em Éfeso. Não existe isso. A igreja de Cristo é única. Outro pilar da fé cristã que é regimentado como doutrina firme sobre a igreja de Cristo: a igreja é santa. A igreja de Cristo, ela não pode estar submissa aos seus rompantes e aos seus declínios.
A igreja de Cristo, ela não varia de acordo com o seu temperamento ou a forma como você acorda. A igreja de Cristo, ela nasceu em Cristo, ela vive em Cristo e ela vai voltar para Cristo. Você entende isso? E ela só consegue cumprir esse papel de nascer em Cristo, viver para Cristo e voltar para Cristo, se ela for santa. E esse santificar não cabe a nós fazer. É obra do próprio cabeça, do próprio Cristo. Então, quem santifica a igreja de Cristo na terra? Cristo. Sem Ele, a igreja já está maculada. Sem Ele, a igreja já está corrompida. E nesse concílio foi determinado, a igreja de Cristo, que não tem a ver com bandeira e nem conjuntos menores de irmãos, ela é santa. E é essa igreja que Jesus volta para buscar. Essa igreja. Então, quando eu entendo isso, eu começo a desejar Cristo na vida do meu irmão. E não um processo de santificação a partir daquilo que eu entendo. Por que eu desejo Cristo? Porque no fundamento da igreja, a igreja é santa. E o último pilar que esse concílio vai determinar sobre a igreja universal. O termo católico, tirando uma onda com o Bruno aí, não te dando nenhuma moral. Até porque houve uma estratégia romana muito grande para botar esse nome. Eles não eram bobo, não. Católico é o termo grego para universal. Então, quando a gente fala, por exemplo, igreja católica, a gente está falando igreja universal. E existe aí mais uma coluna fundamental que rege a igreja de Cristo. Ela é universal. Ela é para todos os povos e nações, sem discriminação. Aí vem o termo de igreja inclusiva. Escute isso. Igreja inclusiva não é a igreja que pactua com o pecado. Igreja inclusiva não é a igreja que aceita pecados pós-modernos e idolatria e ideologias regimentando a igreja. Não. Igreja inclusiva é para que todo o evangelho seja pregado para todas as nações, todas as etnias. Por isso a igreja é universal. Basta você olhar um pouquinho entre nós aqui. Aqui tem negros, brancos, mamelucos, caboclos, todo tipo. Quem estudou isso na escola, lembra? Mameluco, tinha mameluco. Claro que tinha, não estou maluco, não fiquei velho ainda. Não tinha mameluco? Caboclo, tem uns outros nomes estranhos, não tem? Caucasiano, sei lá, um negócio assim. Eu lembro um irmão que falou assim para mim, pô, falaram que eu sou amarelo. Eu falei, aí não, pô. Tem amarelo? Asiático é amarelo. Então, assim, a universidade da igreja é porque ela é em Cristo para todos os povos, todas as nações. E esse é o tripé básico que rege a igreja de Cristo. Quando nós mexemos nesses pilares, nós tiramos o apostólico da igreja. Nós mexemos no fundamento apostólico da igreja. O fundamento apostólico da igreja aponta para uma única instituição que representa o céu na terra. A embaixada de Cristo na terra se chama igreja. Por isso, embaixadores, né, do reino, aquelas coisas. A embaixada de Cristo na terra, e a gente já falou um pouco sobre embaixada. O que isso quer dizer? A legislação que rege esse lugar aqui agora, nesse momento, não é mais a legislação do Brasil, é a legislação do céu. Porque numa embaixada, você vai na embaixada americana, quando você entra na embaixada americana, a legislação e a Constituição brasileira não entra com você. Lá dentro, um crime ou um problema é resolvido segundo a legislação americana, porque é solo americano. E nós precisamos entender que a igreja é solo celestial. Por isso é errado transformar altar em palco. Não é porque, você é radical, presbiteriano, metodista. Não. O que nós dizemos determina. Eu sou de um tempo que encontro com Deus falava assim, a tua palavra tem poder. Parece que agora a gente fala as coisas sem sentido. Isso é brincadeira. Não. Aqui tem que ser um altar. Pode ter iluminação cênica. Fumaça não. Quer fumaça, irmão? Ora, sobe aqui queimando.
Tem uns irmãos fazendo um movimento aí, pastor, é porque a iluminação fica mais bonita. Brilhe. Quer a iluminação bonita? Brilhe. Aleluia. Então, assim, eu também sei que eu posso queimar daqui a pouco a língua, daqui a um tempo. Porque as gerações vêm, eu já não mando mais de nada. Mas enquanto eu estiver nessa pegada, irmão, fico imaginando eu 60 anos. Meu Deus. Vocês precisam da paciência de Jesus comigo. Me amem, me amem. Então o altar, ele não pode perder a configuração para qualquer outra coisa. Não é porque eu estou inventando, não é porque eu estou querendo, não é porque eu sou especial. Não, não. Isso aqui não é nem meu e nem seu. Isso aqui é a embaixada do céu na terra. É a igreja de Cristo. E sempre, em toda a história da igreja de Cristo, o altar foi altar. Isso não pode mudar, porque a gente hoje vive um momento ideológico. As paredes podem até ficar pretas, mas altar tem que ser altar, irmãos. Então o fundamento apostólico, ele vai apontar para coisas que não podem ser abaladas, que não podem ser mexidas. Fundamentos rígidos e eternos de uma igreja que é eterna e que vai governar para sempre. E por essa natureza, a igreja não está presa a limites geográficos e étnicos. Isso é uma outra coisa tremenda. O fundamento apostólico nos leva para um lugar em que a geografia não nos prende. Quer ver um exemplo? Pensa na comunidade mais violenta do Rio de Janeiro, ou de Medellín, ou da Colômbia. Ali tem a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não está condicionada a momento econômico. A igreja de Cristo não está condicionada à ordem pública. A igreja de Cristo não está condicionada a uma geografia onde prende ela, não. Ela é apostólica porque ela é rompedora. Ela vai onde muitas das vezes o poder público de uma nação não entra. Já parou para pensar que tem igreja no Alasca? Um lugar inóspito, difícil até para viver. Então essa igreja apostólica, ela não tem essas paredes, irmãos, é só para gerar um bem-estar para nós. Essas paredes não protegem a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não precisa de proteção humana. A igreja de Cristo não pode nem ser representada por paredes. Ela é fundamentada apostolicamente, porque ela é... Por que ela não pode ter paredes? Porque ela é orgânica, porque ela é viva, porque ela é brilhante. E paredes nos delimitam, paredes nos cercam, paredes nos colocam limites. Para que existe parede? Para colocar limites. E a igreja apostólica de Cristo não tem limites. Ela vai onde o cabeça direciona. Ela vai ser inserida no lugar que ele plantar. Por isso a igreja não inaugura. A gente vai até fazer a reinauguração do prédio, não da igreja. A igreja não é um boteco que vai se inaugurar na terra. A igreja nasce no coração de Deus. A igreja vive no coração de Deus. A igreja não é nem inaugurada na terra, ela foi inaugurada há muitos anos atrás no coração de Deus. E ela é essa força rompante que o mundo não consegue parar. E que precisa de novo ser amada para aqueles que declaram o amor por Cristo. É incompatível amar a Cristo e não amar a igreja dele. Nossas crises humanas, nossos problemas pessoais geram problemas pessoais. Mas a igreja de Cristo não, ela está fundamentada em fundamentos eternos, inabaláveis, e que ninguém pode tocar. Ninguém. O cara famoso falou isso. Ninguém. O apóstolo da Argalha. Ninguém. Fundamento apostólico aponta para essa ordenança de obediência. Por que a igreja apostólica? Porque nós estamos debaixo de uma ordem. E Jesus deu essa ordem em Marcos, capítulo 16, verso 14 e 15. Eu não preciso abrir, diz assim, ó. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Pegou comigo? 11. Já tinha acontecido a parada. O calendário já tinha virado. A história da humanidade já tinha sido dividida. Eram os primeiros dias de uma nova história.
E Jesus se apresenta aos 11, censura-lhe duas coisas, repete comigo, duas coisas. A incredulidade e a dureza de coração. Está no texto, não estou inventando não. Jesus se revela após a virada da história da humanidade para censurar. Sabe o que é censurar? Dar-lhe uma chamada, exortar, dizer, não está bom, muda. Duas coisas, incredulidade e dureza de coração. São duas coisas que não podem tomar a igreja. Não é compatível com a eternidade dela. Continuando o verso 14, porque não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, repete comigo, todo. Jesus não falou assim para eles assim, ó, aquele cantinho do Alasca, deixa quieto lá, deixa eles morrer com um pinguim. A gente precisa ser literal em alguns textos, há uma ordenança de Cristo aqui. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas, duas vezes a mesma palavra, todo e todas. Aí está o poder apostólico, o fundamento apostólico da igreja. Todo e todas. A todas as pessoas. Não cabe a mim você escolher a quem. Todas. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo. Alguns irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, estou passando isso, estou pensando em fazer isso, porque todo mundo faz. Não, eu vou repetir o que a tua mãe sempre falou para você. Eu tenho certeza que a tua mãe um dia falou isso para você. Porque a minha falava isso quase todo dia. Você não é todo mundo. Não é assim? Para Giovana eu falo isso, acho que umas 5 vezes diariamente, se por dia. Você não é todo mundo. Acorda, você é a igreja de Cristo. Você não é todo mundo. Porque se fosse para ser todo mundo, ficaria nas trevas. Mas porque não está nas trevas, está na luz de Cristo, você não é mais todo mundo. Você é a igreja de Cristo, gloriosa, que floresce até a volta dele. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Aleluia! Observando espiritualmente, podendo observar ao longo dos mais de 2000 anos esse avanço apostólico da igreja, os desdobramentos apostólicos, vai dizer que a igreja vai apontar para uma igreja desbravadora. O que é uma igreja desbravadora? Não tem a ver só com geografia, tem a ver com aquilo que humanamente é impossível. A obra de Deus é assim, irmãos, começa difícil. Fica muito difícil. Aí ela se torna impossível e é feita. Porque a igreja de Cristo foi chamada para viver em ambiente do impossível. Porque nós visitamos, nós vivemos do sobrenatural. Entender essa realidade espiritual o mundo não consegue alcançar. O que para o mundo não dá. Essa coluna não dá para cair daí, vai cair o telhado todo. Mas eu tenho uma palavra, e o que eu faço com ela? Dando exemplos grotescos na sua vida. Escolha obedecer o Senhor. As circunstâncias não dizem quem você é a igreja de Cristo. E quando Deus tem uma palavra, escolha obedecer, ainda que pareça que aquela obediência vai te gerar prejuízos. E como não falar de prejuízos? Tomamos uma volta no primeiro telhadeiro. Eu venho pregando de prejuízos, ó. Assuma os prejuízos da obediência. Porque depois dos prejuízos, vem o ônus, a alegria do coração do seu Senhor. Achou que eu ia falar o carro novo? O novo salário? A casa nova? Não. O prazer de perceber que o seu Deus, o seu Pai, se alegra com a sua vida. A igreja apostólica não oferece coisas em troca. A igreja apostólica vive para cumprir a obediência do cabeça e tornar ele um coração alegre com a sua vida. Nessas características, a igreja fundamentada no apostólico não tem a ver com uma pessoa, que o serviço de Efésios 4 vai determinar, mas tem a ver com uma essência.
tem a ver com fundamento, tem a ver com o pilar que desce mais fundo para sustentar toda a construção. Ficou mais fácil para a gente representar uma igreja apostólica por uma pessoa. Não, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é fundamentada apostolicamente porque em sua natureza não há nada nesse mundo que é capaz de parar ela. Não há nada nem ninguém nessa terra que é capaz de parar o avanço da igreja de Cristo. Nesse exato momento, a igreja de Cristo está avançando pelo planeta, irmãos. E nós precisamos crer nisso. A gente às vezes se enfia numa obrinha dessa aqui. Obrinha é forma de dizer, né? Um prédiozinho e a gente perde a visão, a maior, a macro. A igreja de Cristo avançando entre esgotos, tribos, ocas, palha, casa de casebre, casa de palafitas, ribeirinhos, no meio da floresta, no meio da comunidade. Nessa hora, um traficante pode estar ouvindo sobre a igreja de Cristo. Nós não podemos perder esse apostólico por causa de trocar o apostólico da igreja por uma pessoa. Não, porque agora nós temos o apóstolo. Paulo vai regimentar o serviço ministerial em Efésios 4, depois que ele explica o fundamento da igreja. Não tem lógica a gente trabalhar com um serviço ministerial antes de entender o fundamento. Porque se a gente fizer isso, a gente vai criar de novo a escadinha da hierarquia, onde um serviço é mais importante do que o outro. Não. E a gente já aprendeu nessa casa. A gente já aprendeu nessa casa que o lugar na mesa fica vazio. Mas o serviço, a igreja não deixa de ter. Porque é a missão de Deus. E igreja de Cristo. Quantos estão aqui comigo? Aleluia. Segundo fundamento, para a gente finalizar. Fundamento profético. A igreja de Cristo está estruturada nesse fundamento, pois a única que detém a visão espiritual a partir de Deus. Escute aqui comigo, alguns de vocês vieram de outras religiões. E nessas religiões foi aguçado o seu homem, quando eu falo homem, falo criação, homem e mulher, o seu homem espiritual. E nesse homem espiritual, nesse ser espiritual, a sua visão pode ter sido aberta para um mundo espiritual que está agora aqui, e que existe, que é real, amém? Mas a igreja é a única detentora da visão espiritual a partir de Cristo. Onde estão os olhos? Na cabeça. A igreja é a única que tem uma visão espiritual a partir de Cristo. E quando a gente fala a partir, a gente está falando de prisma, de posição. Por isso a igreja está posicionada em regiões celestiais. Nós não olhamos para o natural assim. Nós olhamos para o natural assim. Não porque somos melhor que o mundo, mas porque a igreja detém a visão a partir de Cristo. E onde Cristo está? O profético da igreja também não representa uma pessoa. A pessoa vai estar em Efésios 4. Ele continua falando sobre fundamento. E esse fundamento é extremamente importante. Mesmo que outras religiões tenham ativado essa visão, a visão profética que está liberada para a igreja de Cristo vai fazer com que a gente não perca o caminho, vai fazer com que a gente não deixe a direção. E nós não estamos indo atrás de um lugar. É muito doido isso, porque tem uma geração presa a um lugar. Tem uma geração querendo construir prédio para Deus habitar. E isso está errado. Nós não vamos conseguir prender Deus nesse prédio, ainda que ele fosse 10 vezes maior. Uma visão profética não tem a ver com construção natural. Tem a ver com a natureza da igreja de olhar para um alvo, e esse alvo não é um lugar físico geográfico, é uma pessoa. Por isso a igreja foi roubada durante muitos anos por uma sedução de buscar um lugar. Revelando um pecado meu aqui. Não, pecado não. Uma chateação minha.
Por isso eu tenho dificuldade com cânticos que te ensinam a procurar um lugar. Porque tu pode, na sua caminhada, achar um lugar bem propício e ser seduzido por ele. Se você não estiver aqui procurando uma pessoa, esse lugar de nada vai valer na sua vida. Ainda que ele tenha os melhores granitos, o melhor som, a melhor estrutura. Porque a igreja profética, ela está procurando uma pessoa. A igreja profética sabe como vai acontecer esse encontro. A igreja profética sabe o que ela vai fazer nesse encontro. Quem ela vai se tornar e como ela vai operacionalizar tudo que vê. Quantos estão aqui comigo? Não tem a ver com a representação física de uma pessoa. Tem a ver com a essência e fundamento da igreja. A igreja é a única instituição na terra que já sabe do futuro por uma visão profética, por um espírito profético. Apocalipse vai dizer isso. O espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Sabe onde tudo vai terminar? Nele. Sabe onde tudo começou? Nele. Eu tenho muita dificuldade com o irmão que quer aprender Apocalipse e não conhece nada de Gênesis. Quer aprender sobre escatologia? Quer estudar Apocalipse? Aprenda Gênesis. Porque se você quer conhecer o ômega, você tem que passar pelo alfa. Se você quer conhecer o ômega, você precisa entender o princípio do começo das coisas. Não se chega no final sem passar pelo início. Quantos estão aqui comigo? A igreja profética é uma igreja que vai representar esse futuro por uma humanidade presa no presente. Uma humanidade que fica afagando o passado e presa no presente. Pior momento para fazer obra. O pior momento para dar essa arrancada. O país está em crise, a moeda não vale nada. Tudo aumenta de 2 em 2 dias. A igreja profética não caminha segundo o tempo da terra. Isso não tem a ver com nos trazer orgulho e altivez. Isso tem a ver com a essência da igreja. Se não fôssemos nós que fizéssemos, Deus levantaria um outro povo para fazer aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer. Foi falado de tempo aqui. A realidade futurista com um retorno messiânico. Tudo a partir de uma ótica espiritual. O profético vai apontar muito para a visão, para ver. A igreja não pode ser cega, porque se ela é cega, ela vai dizer que o cabeça não existe. O Jesus que você diz que ama é a visão. A partir de Cristo nós vamos enxergar as coisas à frente, coisas que as pessoas, o mundo sem Cristo não consegue ver. Uma visão espiritual a partir de Cristo vai nos revelar o futuro. Um retorno messiânico, uma guerra final, uma nova cidade de governo, uma cronologia de acontecimento escatológico, uma agenda. Já foi dito aqui, a gente canta Maranata. A gente canta Maranata, mas a gente não quer os acontecimentos que vão preceder Maranata. Não adianta orar, irmãos, quanto a coisas que a palavra já revelou. Vai acontecer. Porque quem escreveu aquilo ali não é homem para mentir. E nem se enganou ao escrever. Está escrito, vai acontecer. Então a gente fica orando por um tempo de paz. Um tempo propício. Um tempo em que as coisas vão parecer favoráveis. Eu falei aqui, eu preguei há 2 domingos atrás a diferença de oportunistas e visionários. Um povo que fica esperando a porta abrir e outro que olha para a parede e vê uma porta. Diferente, irmãos. A igreja profética não aceita essas coisas de momento e oportunidade. Por quê? Porque ela carrega uma visão. Ela sabe para onde vai. Ela sabe quem ela vai encontrar. E isso faz toda a diferença. Numa sociedade que não sabe o dia de amanhã. A gente foi ensinado do tipo assim, não, o dia de amanhã pertence ao Senhor.
Ah, irmãos, e porque pertence ao Senhor, Ele vai revelar a sua igreja. É assim que a igreja chegou onde chegou. Porque nós andamos à frente do tempo que rege o mundo caído. Estão aqui comigo? Fundamento profético. A unção profética que existe sobre a igreja, assim como a realidade apostólica, não está restrita à figura que vai ser revelada em Efésios 4, do profeta. Tem a ver com a essência, o fundamento da igreja. E igreja que não é fundamentada nessas duas plataformas, ela vai se perder pelo caminho. Mas uma natureza e condição determinada no transcurso do acontecimento, deixa eu te dizer uma coisa, uma visão privilegiada vai manter os seus pés firmes na caminhada. Sabe por que os seus pés tremem na caminhada e você pensa em recuar? Porque a visão não é clara. Porque quando você vê o alvo, você não titubia mais. Eu estou chegando. E aí a gente fala assim, meu avô falava que Jesus está voltando. Eu quero te dizer nessa noite, debaixo de uma unção profética que não está sobre mim, está sobre a igreja de Cristo. Jesus está voltando. E aí, porque a gente não consegue ter uma visão clara, as nossas pernas tremem. A gente para, eu já ensinei aqui, o próximo movimento depois de parar é porque é assustadora a visão de quem para. É assustadora a visão de quem estagna. Porque os dias começam a se repetir e as mesmas coisas começam a acontecer, isso vai tirando a sua força. Você vai perdendo a realidade apostólica que está sobre a igreja. Viver uma novidade de vida. O evangelho é isso, uma novidade de vida para uma igreja apostólica. Não tem a ver da gente pegar lá no logo agora, somos uma igreja apostólica, não. Nós precisamos viver apostolicamente. Rompendo em fé, avançando com ousadia que tem só a igreja de Cristo. Não tem a ver com a aprisco. Não tem a ver com a aprisco, é muito maior que isso. Estou falando sobre o fundamento da igreja de Cristo. Não leva a sua mente para a bandeira, não. Seja maior, eu estou abrindo sua cosmovisão. Para que quando você comece a viajar as nações, águia, você comece a ver a igreja de Cristo de outra forma, com outro prisma. A igreja local também faz isso com a gente, sabia? Por que de vez em quando eu tenho que sair? Porque se eu ficar muito aqui, eu fico muito aprisco. Não é assim, William? Aí daqui a pouco tem a camisa, a bandeira. Somos a igreja do avivamento, é assim? Provérbios 29, 18 vai trazer um dos textos áureos quanto a esse fundamento profético e que muitos estão se enganando, ensinaram a igreja de Cristo errado. Provérbios 29, 18 vai dizer assim, não havendo a profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em outras versões, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Escuta aqui para mim. A palavra diz, não havendo profecia. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Quem profetiza? Você lembra? O espírito da profecia que está sobre a igreja não escolhe pessoas determinadas. Paulo vai dizer isso. E a gente vai ter que entender o que é isso de profetizar. Porque senão, a gente vai começar a ficar capenga, dependente de pessoas. A sua dependência está em Cristo. E você vai provar do espírito profético se você estiver na igreja de Cristo, porque ela está fundamentada. Ela está fundamentada. Num lugar que a gente vive a profecia que revela o CPF, falar disso é um tabu. Mas eu estou aqui para bater em sofismas na mente. Se te ensinaram errado, volte-se à palavra de Deus. Não dependa de homem para interpretar aquilo que o Espírito Santo interpreta.
Vamos lá, vamos continuar. Contudo, essa profecia citada em Provérbios 29 tem em sua parte B uma coisa que a gente esquece. Olha o que o versículo. A gente usa metade de um versículo, a gente é tão pequeno, né? Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei é bem-aventurado. Você quer a grande profecia para nortear a sua vida? Está escrito no versículo. Entende? A lei do Senhor é a maior profecia que você possa escutar na terra. E é por isso que a igreja está fundamentada no fundamento dos profetas. Porque ela obedece à lei do Senhor. A lei do Senhor não foi anulada pela hipergraça. O Senhor não está de direito para um discurso de graça anular a lei do Senhor. O que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. Não porque eu quero ou você quer. É porque a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos profetas que obedeciam à lei do Senhor. A igreja é essa que tem em seu fundamento o testemunho e testemunha a profecia, tendo em suas representações na pessoa do profeta. Lembra que eu falei? A igreja não é profética porque tem o profeta representa o fundamento da igreja. Estão aqui comigo? Por isso, quem se submete não é a igreja ao profeta, mas o profeta à igreja. A igreja é de Cristo. A igreja de Cristo. Você entende isso? Não é a igreja que se submete ao apóstolo, é o apóstolo que se submete à igreja. Porque antes dele se tornar, ela já era. A gente precisa trabalhar fundamentos, mas para trabalhar fundamentos tem que furar o chão. Tem que bater marreta. Essa dependência quanto ao serviço de Efésios 4, precisa acabar para essa essência da igreja de Efésios 2. Para que a gente possa subir parede, vai ter que afundar. Aleluia, estou me sentindo às vezes não acende, apaga. Acho que é de acordo com o que eu falo. Fica tranquilo, Carlos, está de boa. Ainda bem que eu vim de computador, que se eu venho de Bíblia, não falei não. Vamos lá, vamos avançar para a gente terminar. 9h50. Aleluia. Então a igreja, ela é representada também por esse serviço profético. Mas o serviço profético, assim como o serviço apostólico, é tão essencial para o corpo de Cristo quanto ao serviço de mestre, o serviço do evangelista e o serviço pastoral. Porque todos os serviços de Efésios 4 precisam estar submetidos à essência da igreja em Efésios 2, que é fundamentada. E Paulo, ele é muito claro quanto à profecia em 1 Coríntios 14. Eu quero ler isso porque eu estou me encaminhando para o final. Hoje não é dia de você sentir arrepio não, irmão. Hoje é dia de a gente fundamentar a fé. Eu queria te fazer um desafio. Vai para as Escrituras em nome de Jesus, porque uma igreja fundamentada na palavra não é levada a vento de doutrina. Você não precisa mais da pessoa que descobre o seu CPF. Você só precisa fazer parte de uma igreja profética. Quantos estão me entendendo? Amém. E esse espírito da profecia toma a igreja e testemunha sobre Cristo. Aleluia! 1 Coríntios 14 vai dizer assim, ó: sigam o caminho do amor. Repete comigo: o caminho do amor. Onde o amor se esfria, o espírito da profecia sai. Porque o amor é a essência de Deus, dono da igreja. Então nenhum dos serviços de Efésios 4 está habilitado a tocar a igreja de Cristo sem o amor. Porque onde não há amor, não há essência de Deus. Sigam o caminho do amor. O apóstolo está regimentando. 1 Coríntios 14. Busquem com dedicação os dons espirituais. Eu estava falando de serviço, mudei para dons. Cuidado.
Cuidado. Ele vai explicar por quê. Principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação. Repete comigo, edificação. Encorajamento e consolação dos homens. Entendeu? Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. Se não há amor, não tem isso. Quem não ama, não edifica. Quem não ama, não consola. Sabe o que é consolar? É empatia pela dor do outro. Quantos estão aqui comigo? Consolar é empatia. Durante algum tempo lá atrás a gente parou de falar um pouco disso. Na minha época da visão, eu aprendi que existe uma intercessão que você sente a dor do outro. Você já sentiu isso? Quem teve essa experiência? Tem aquela oração que você faz assim: Senhor, abençoa, cura aquela pessoa, Senhor, em nome de Jesus, ela está... Mas tem uma intercessão, tem um lugar de intercessão. Vocês estão comigo aqui? Se eu estiver falando besteira, depois você me chama. Que você começa a orar por aquela pessoa, tu sente a dor dela. Sabe? Você começa a vir aquela coisa assim, e no meio da oração é incrível. Você começa a falar assim: cara, está doendo em mim, cara. Eu estou sentindo a dor daquela pessoa. E você começa a orar com mais intensidade. Eu não sei se isso vai abalar a sua teologia. Mas se existe uma oração poderosa, é a oração de pai e mãe. Porque essa oração, além de envolver amor, envolve dor. E o ser humano, para muitas das coisas, precisa doer. E Deus sabe disso. Porque se não houver dor, parece que não tem verdade. Empatia com a dor do outro é você sentir a dor. Falar: Senhor, eu assumo essa dor para mim também, Senhor. Liberta, cura, salva. Não é aquela oração fria, citando textos frios, de um coração sem amor, de um entendimento sem amor, porque quem não ama não edifica. Aleluia! O apóstolo está ensinando isso. Verso 4: quem fala em língua, a si mesmo edifica. Cirilo fala muito disso, eu nasci no evangelho ouvindo falar isso. Não fala a homens, mas fala a Deus. E aí o apóstolo Paulo vem dando uma diretriz para a igreja, irmão. Sabe? A gente aqui é pentecostal, amém? Glória. Tem uns mais, outros menos. Essa é a multiforme, esse é o corpo de Cristo, né? Inclusive esses 2 dias a gente sentiu falta dele, né? Cadê o babá? Figuraça. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele vem dando essa norteada nessa coisa do falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e profetizar. No verso 5 ele vai falar assim: gostaria. Repete comigo: gostaria que todos vocês falassem em línguas. Às vezes a gente está aqui e fala: irmão, você que é batizado, você que ora em línguas, vai, a hora é essa, vamos. Aí fica aquele trava-língua, a pessoa não rompe. Quero te dizer uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, volta para o lugar onde você era aquecido. Deixa o Espírito Santo te ativar de dentro para fora novamente. Porque quem ora em línguas não fala a homens. Você não precisa se preocupar com a pessoa do lado. Você precisa falar a Deus. Porque quem ora a Deus edifica a si próprio. Sabe por que muitos de nós estamos enfraquecidos? Porque não oramos mais em línguas. Ah, não, aí tu pegou pesado. Aí é pentecostal demais, não dá para mim. Irmão, o apóstolo está dizendo isso. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Não fala a homens, mas fala a Deus. Você entende isso? E às vezes a gente está aqui falando assim: cara, ora em línguas. Libera uma rajada em línguas. A gente está falando assim para você: edifica a tua vida. Fortalece a tua fé. Não tem a ver com você falar uma língua
bacana para que a pessoa do lado escute. Tem gente que fica aqui, bababá, bababá. E eu quero testificar uma coisa a vocês. Eu gosto muito do aprisco porque a nossa caminhada é leve. E todas as vezes que eu vejo uma pontinha de legalismo, ou tipo regrinha que não está na Bíblia, eu fico logo oriçado. Você é livre em Cristo Jesus, amém? O William testemunhou para mim, Xande, eu passei na porta do banheiro. O irmão estava urinando, sozinho. A gente já estava... Seja uma verdade. Seja uma verdade. Você não precisa ser só aqui no altar, não, irmão. Seja uma verdade. Em qualquer lugar que você esteja, se Deus te tomar em línguas, ore em línguas. Dentro do Uber, Márcio. Oh, Deus, Ele está aqui. Encosta o carro, espera só um pouquinho só. Xande, o passageiro não vai entender, eu sei. Eu sei, porque nós não olhamos as coisas naturais assim, não, irmão. Nós estamos aqui, ó. Eu sei que você é natural. Eu não sou melhor que você, mas eu estou discernindo coisas espirituais. E ó, tá rindo, Bia? Ele vai te tomar, fica tranquila. Vamos lá. Gostaria que vocês falassem em línguas, mas prefiro, entende uma coisa? O melhor não pode ser substituído pelo bom. Falar em línguas é bom, irmão. Oh, glória. Mas o apóstolo está dizendo assim, preferia, repete comigo, preferia que vocês profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, porque a igreja é edificada. Repete comigo, edificada. Então escute uma coisa, você entra para dentro do seu quarto, entra para sua casa e ó, vai para o banheiro, vai. Agora na igreja o apóstolo está falando assim, profetiza. Porque enquanto você fala em mistérios, você fala a Deus e edifica a própria vida. Mas como igreja você profetiza, edifica o corpo, edifica a igreja de Cristo. Nós não podemos mais vir para um lugar como esse, ser igreja e pensar só em nós. Vamos orar em línguas. Ah, meu irmão, mas se a igreja toda começar a profetizar, debaixo de uma unção profética que está sobre a igreja. Vocês estão comigo aqui? O apóstolo Paulo está revelando que a profecia tem mais a ver com a edificação da igreja. Por isso ela é fundamentada no fundamento dos profetas. Porque os profetas trabalhavam para essa edificação, não de si próprio. Você vai ver a história dos profetas, morreram de mortes terríveis. Viviam crises, mas eles trabalhavam para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então não tem função, é igual eu falo aqui, para que existiria pastor se não tivesse ovelha? Disfuncional. Para que existe profeta se não tem a igreja para edificar? Entende? Os serviços ministeriais de Efésios 4 vêm depois de revelar o que a igreja é, apostólica e profética. E dentro dessa igreja, a edificação é necessária pelos serviços. Entenda, se não tivesse obra, para que a gente viria para cá fazer obra? Se não tivesse pessoas para ensinar, o porquê dos mestres? Se não houvesse lugares para avançar e implantar, trazer a autoridade do céu, para que os apóstolos? Para que, se todos estivessem já edificados em Cristo Jesus? Qual é a finalidade dos apóstolos? E eu pergunto para você, qual é a função desses serviços ministeriais quando ele voltar? A configuração vai ser outra, irmãos. Existe o galardão, ok? Tem uns bigode grosso igual o Carlos. Isso aí é uma outra realidade. Agora, o serviço ministerial é revelado pelo apóstolo Paulo para uma finalidade: a igreja de Cristo.
edificar os santos para a obra do ministério. Qual o ministério? O ministério da Igreja de Cristo, o ministério da reconciliação. Se existe igreja, é para reconciliar a criação ao Criador. Ah, então a igreja é a embaixada do céu na terra? É. A igreja é profética? É. A igreja é apostólica? É. Mas tudo isso com uma missão. Não existe a Igreja de Cristo sem a missão maior: reconectar, reconciliar a criação. E quando eu falo criação, não seja a última Coca-Cola do deserto. Eu estou falando tudo que existe precisa reconciliar-se com o Criador. E dentro dessa missão, nós caminhamos debaixo desse profético e apostólico. Que nessa noite, você entenda que maior que o pastor, que o profeta, que o apóstolo, que o mestre, maior que qualquer serviço que a Igreja de Cristo precise para ser edificada, está o fundamento e a pedra angular. E quando nós entendemos isso, nós podemos viver essa realidade, que vai terminar agora, nos versos 21 e 22 do texto que eu li lá em cima, Efésios 2, que vai dizer: no qual todo edifício é ajustado e cresce. Deixa eu te dizer uma coisa: representações naturais podem apontar para realidades espirituais. E não tem a ver com a gente. Tem a ver com o tempo que o Felipe falou. Tem a ver com o que você carrega. Tem a ver com o que Deus espera da sua vida. Tem a ver com cada palavra que você recebeu. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nem todo edifício é santuário, mas se ele é edificado pela pedra angular, ele se torna um santuário. Deixa eu te dizer, quando essa obra física terminar, a espiritual não terminou. Nós precisamos continuar sendo edificados e crescendo em Cristo Jesus, no fundamento dos apóstolos e profetas, para nos tornarmos santuário santo do Senhor. Então não se engane com uma obra física. Isso vai ficar lindo, irmãos. Você acreditando ou não, eu já vi. Isso vai ficar lindo. Mas se você parar na beleza que seus olhos natural veem, você vai começar a olhar o natural assim, ó. E Jesus te chamando para olhar aqui, ó. Porque o que Jardim Maravilha precisa não é mais de um templo suntuoso, isso ela já tem. O que Jardim Maravilha não precisa de um lugar físico bonito. E nós também não estamos construindo uma caixa de tijolo para prender Deus. Não. Quando Ele vier aqui, o desejo do nosso coração é que Ele também vá lá. E Ele vá lá, e Ele vá lá, e Ele vá lá. Porque Ele não é propriedade exclusiva de um povo pequeno. É nisso que nós estamos fundamentados. E vocês têm um problema grande comigo como pastor de vocês. Eu tenho extrema dificuldade em coisas prontas. Acho que já deu para perceber. Porque eu estou em construção, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas o Senhor está sacudindo tudo por dentro de novo, e de novo, e de novo. E quando eu acho que eu prontei algum pedaço da minha vida, Ele vem e sacode tudo de novo. Porque somos essa casa que representamos a igreja apostólica e profética que vai romper em Jardim Maravilha. Mas nós vamos romper edificando outros lugares, edificando um povo que não é diferente de nós, porque carrega uma nomenclatura diferente, porque não tem preto na parede, ou porque canta louvores com pandeiro. Eu estou nessa noite edificando a sua vida para que a sua visão abra e você comece a olhar as coisas a partir de Cristo, não a partir da sua ótica humana. Não viemos para Jardim Maravilha levantar um altar particular. Nós seremos um de muitos.
um de muitos. Nós precisamos começar a orar pelas igrejas desse lugar novamente. Aleluia. Nele vocês também estão juntos, estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem muitos cansados aqui hoje, mas amanhã a obra natural continua. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei onde o sistema humano te machucou, mas nessa noite Jesus está liberando uma palavra sobre você. A igreja dele é santa, única e universal. Nenhum tipo de segmentarismo, divisibilidade, nenhum tipo de separatismo que o seu coração ainda possa fazer pode tocar a igreja que está em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular dessa construção e a igreja dele está fundamentada. A igreja dele está fundamentada. Eu oro para que você tenha uma revelação de quem é o cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por um amor incondicional à sua igreja novamente, Senhor. Eu oro pelo olhar profético de olhar no outro, que junto se tornamos igreja. Eu oro por um olhar profético que vai acima do pecado e do erro e que consegue ver lá na frente uma igreja gloriosa subindo as regiões celestiais com Cristo para governar. Eu oro por homens e mulheres apostólicos e proféticos nesses dias que vão fazer parte dessa igreja que nesse momento está espalhada pela terra. Eu oro por um único povo, uma única fé, um único amor, uma única missão. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que esses fundamentos não saiam da nossa vida. E que por onde quer que vamos ou passamos, possamos levar a essência da igreja de Cristo, que é muito maior que a missão do aprisco. Ah, Senhor, gera temor e zelo no nosso coração, para que nunca venhamos a negociar de ser igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, cumprimente aí 2 ou 3 irmãos.